Vamos lá para a página... Gente, só queria ver com vocês. Vocês entenderam direitinho aquela questão das fases, dos estágios cognitivos? Deu para entender? Qualquer coisa eu volto um pouquinho se tiver ficado dúvida. Até coloquei aqui, ó. Que na nossa última aula, vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Na nossa última aula, a gente estudou, né, sobre os estágios cognitivos, né? O que seriam os estágios cognitivos? Foi criado por Piaget, ele era psicólogo e filósofo, e ele fez, como eu disse na aula anterior, ele estabeleceu mais ou menos um parâmetro, mas não significa que essas ideias que ele desenvolveu, né, nesses 4 estágios, sejam regras para todas as crianças, como eu já disse também. Então, nós vimos, né, as fases, que é importante, tá, gente, para na hora do testinho, da prova. Nós vimos que a primeira fase vai do 0 aos 2 anos, e que a criança ela gosta de coisas coloridas, coisas que fazem barulho. As crianças ainda elas não compreendem normas, regras, que elas são muito pequenininhas, né? Então elas não compreendem, elas não têm isso organizado na mente delas. Então elas são muito pequenas ainda para a compreensão disso aí. Na segunda fase, que seria o estágio intuitivo, a criança ela tem a tendência a gente está falando da questão moral, tá, gente? A criança, ela já começa a desenvolver a fala e ela rejeita algumas regras. Como nós vimos, né, eu até comentei com vocês, crianças, assim, de 3, 4, 5 anos, elas pegam muita pirraça, né? Não quer emprestar o brinquedo pro coleguinha, não quer dividir, e a gente vai ver sobre isso aí daqui a pouquinho. Ela não compreende, por exemplo, se você chegar num supermercado, ela não compreende, você falar assim, ó, eu não tenho dinheiro para comprar isso para você, ela não compreende, né? Então, ela rejeita regras, a criança na fase dos 2 aos 7 anos. Elas não aceitam. Vocês já brincaram com crianças, assim, dessa idade, que ela não aceita perder no jogo? Não aceita perder em jogo, né? Nossa, é verdade. Elas não aceitam. Assim, dificuldade de falar assim, ó, você perdeu, eu que ganhei. Não, elas não aceitam. Não, fui eu que ganhei. Não aceitam. Outra questão aqui. Mas já aprendem, né, gente? Já tem um intelecto assim, desenvolvido para montar quebra-cabeça, essas coisas. Na terceira fase, só para a gente voltar mais um pouquinho também, dos 7 aos 12 anos, a criança, né, que vai entrando para a fase da adolescência, ela já compreende as regras. Ela já tem noção das normas. E ela, gente, ela aceita as regras dos pais, as regras da escola. Então, se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos pensar. Se o horário de entrar na escola é 1h da tarde, se a criança chegar atrasada por algum motivo, vamos supor, né, gente, que na fase da infância mesmo, os pequenininhos não tem isso, mas vamos supor que não pudesse entrar dentro da salinha de aula, um exemplo. A criança ia arrumar uma confusão, não, eu quero ir. Agora, vocês sabem, se vocês chegarem atrasados no colégio, vocês têm que esperar para entrar na segunda aula. Não é isso? Então, você já tem discernimento para essas coisas. Né? A criança menor que 7 anos, ela não tem. Ela não compreende tanto isso. Né? Ela rejeita essas regras. E dos 7 aos 12 anos já entende, já passa a aceitar. E, por último, aqui só para a gente relembrar também, a partir dos 12 anos, vocês já vão... Isso aqui, gente, um estágio elaborado por Piaget, tá? Isso não é regra. Não é regra. Aqui fala, segundo Piaget, e com 12 anos, você já está se aproximando, né, para uma consciência mais adulta. Então,
você já sabe, assim, fazer algumas escolhas, vocês já agem com alguma autonomia em muitas coisas. Como eu disse para vocês, a criança pequena, a mãe tem que ficar mandando fazer dever. Ô, menino, fazer dever. Vocês já sabem que se não fizer o dever, vai ficar de recuperação. Se não fizer o dever, vai perder nota, né? Então, isso aí vocês já sabem. E outra coisa, vocês também já sabem que numa partida de futebol, de vôlei, seja do que for assim, sempre vai ter um time que vai vencer. Então, vocês não vão fazer como uma criança de 7 anos. Ah, não aceito perder. Você já tem a compreensão que um vai ganhar e o outro vai perder. Né? Então, vocês já estão nessa quarta fase aqui, de acordo, né? Vocês têm 12 anos, né? Aham. 12 anos, né, na média. Então, aí vocês já são mais autônomos em muitas coisas, mas não totalmente, tá? Por que que não são? Vocês não têm autonomia total? Porque vocês vivem com os pais de vocês, né? E, de acordo com esse contexto, vocês devem obedecer regras. Ok, minha gente? Voltei aqui um pouquinho, só pra gente relembrar. Agora tem um textinho que, gente, que ele é muito... Maiane, Oi, diga. mas aí, nessa idade de 12 anos, vai ser só jogos coletivos, tipo, coisas, exercícios físicos, ou outros jogos também? Ah, provavelmente. Aqui tá assim, esse é um exemplo mesmo, né, o Estela? Mas provavelmente, aqui na verdade, está trabalhando com a compreensão que você tem de ganhar ou perder num jogo. Entendeu? O que está sendo trabalhado, que eu entendi, foi isso aqui. Porque numa competição esportiva, né, geralmente tem outras pessoas. Mesmo numa corrida, você tem as pessoas que vão estar junto com você. Então, você tem a noção de que você pode tanto ganhar a partida quanto perder. Agora, uma criança pequena, ela não compreende, ela não tem essa noção de perder. Você perdeu. Não, ela fica brava. Tá dando para compreender? Então ela fica brava, fica nervosa. Não, eu não perdi, eu não perdi. A criança pequena é assim. Aqui nesse estágio de a partir dos 12 anos, você já consegue compreender. O outro time ganhou porque ele foi melhor, porque ele fez mais gols, né? Ah, o outro ganhou porque ele foi melhor em algum quesito no esporte. Deu para compreender? É a noção de compreensão. Sim. Tá bom. Aí, gente, lá na página 22, tem um texto aqui muito legal. A gente tem que ler esse texto todo, porque ele é bacana. Eu lembro que eu trabalhei esse texto com os meninos ano passado. Eles acharam o texto engraçado. Então, eu vou fazer assim, para não ficar chato, cada um ler um pouquinho. Se você quiser começar, Estela, depois, quem quiser ir lendo, a gente vai participar aqui de um relato. Uma jornalista fez uma entrevista com crianças pequenas, de 5 anos, criança pequena, para que a gente tenha noção de qual que é a compreensão delas sobre regras, tá? Vocês vão observar aqui que elas ainda não distinguem muito bem por que a regra foi imposta, qual que é a consequência, tá? Então, vocês vão entender aqui. Aí vamos assim. Ó, a Estela pode ler até Sofia. Presta atenção, que eu vou falar só uma vez. A Estela vai ler até Sofia. Maria Fernanda pode ler até dia. Júlia lê até compreendê-lo. Gabriela vai ler esse diálogo aqui, tá? E depois eu acabo de decidir o resto, senão eu me perco. Vamos lá, então. Daiane, sobe só um pouquinho que eu... Ah, obrigada. Uma moral para agir no mundo. Distinguir entre certo e errado e agir segundo princípios éticos depende... Distinguir entre certo e errado e agir segundo princípios éticos depende do desenvolvimento, da cognição e da afetividade de crianças e jovens. Eu sempre fico de castigo porque faço besteira, coisa errada. Uma vez eu joguei um elástico de cabelo na bochecha da minha irmã. E eu também falo palavrão, falo cocô. Sofia, 5 anos. Por que não pode fazer isso? Repórter.
porque todo mundo ganha castigo. Essa é a história do castigo. Sofia. Então, antes do próximo lei, que eu não guardei não, tá, gente? Deixei vocês guardarem na memória. Ela acha o quê? Que ela não pode falar cocô, porque cocô é um palavrão. E se ela falar, ela vai ficar de castigo. Você tá entendendo que ela não tem a noção de ela falar o cocô é feio? Ela só entende que se ela falar vai ter uma consequência. Tá entendendo? Ela vai ter castigo. Pode continuar. Galera, eu marquei aqui para cada um ler um pouquinho. Eu acho que era nascer. Era Maria Fernanda depois. Ah, tá aí não? Maria Fernanda? Tá não? Leia para nós, Isabelle. É o segundo parágrafo? Sim, não há paz. Não há pais ou professores que não abram sorriso de satisfação ao receberem um elogio sobre a boa educação dos filhos ou dos alunos. A sensação de dever cumprido desperta nessas ocasiões é fácil de entender. Afinal, pelo senso comum, são eles os grandes responsáveis por garantir que crianças e adolescentes tenham uma vida social saudável e colaborem para a harmonia dos grupos nos quais fazem parte. De fato, pais e mestres são figuras centrais no desenvolvimento moral, ou seja, no julgamento que a criança tem sobre o certo e errado. Mas na prática, o verdadeiro protagonista desse amadurecimento é ela própria, que constrói desde cedo um conjunto de valores pessoais. E mais importante ainda, é ela que também toma decisões frente aos dilemas morais que ela encontra no dia a dia. Um minutinho, obrigada. Gente, o que acontece? A criança ela precisa ser ensinada, como a gente já falou aqui. E isso vai refletir na vida dela, na vida adulta dela. Então, é muito bom. Eu não sou mãe ainda, mas é muito bom para um pai chegar e escutar: nossa, seu filho é tão educado, nossa, seu filho é tão generoso, é uma criança que trata todo mundo bem, e, né? Isso é ótimo para os pais. Só que, a priori, ou seja, no início, a criança, ela é educada, ela absorve aquilo que ela é ensinada em casa. Que, como eu disse, o primeiro contato social da criança é em casa. Então, se a educação da criança é feita de forma correta, se a criança é ensinada, né? Se a criança é educada, muito provavelmente ela vai tornar um adulto com princípios que foram ensinados na infância. Agora, se a casa também, o povo só sabe xingar, só sabe agir com grosseria, como vai ser a fase adulta dessa criança que foi criada dessa maneira? Vocês conseguem compreender? Então, é muito complicado, né, gente? A criança é a protagonista, sim, ela é a personagem principal, sim, mas por trás dessa personagem principal, tem toda uma família, tem toda uma base que ensinou aquilo ali para ela. Inclusive, eu acho tão bacana que eu falo assim com o meu marido, que nós temos muitos vizinhos aqui no prédio. E tem uma criancinha aqui que ela é tão educadinha, tão bonitinha, que ela fala baixinho, ela é amável, abraça a gente, beija. O quê, gente? Foi ensinamento dos pais dela também, entendeu? Então, isso tudo faz parte de quem está ensinando, ok, gente? Ó, gente, é lógico, deixa eu puxar um viés aqui. É lógico que tem gente que você fala assim, nossa, mas o Joãozinho e a Mariazinha foi criado do mesmo jeito. Foi criado pelos mesmos pais. Um é arrogante e outro é educado. É lógico, gente, que o gênio da pessoa, ele constrói muito o indivíduo, é claro. Mas é muito mais fácil uma criança ser educada, se tornar um adulto educado, consciente, se tiver uma família estruturada, do que se tiver uma família toda, né, bagunçada. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Agora era quem? Eu. Uhum. Pode ler? Sim. Nos primeiros anos de vida, os pequenos vivem um período de iniciação às regras e precisam da intervenção constante de um adulto que os oriente sobre o que é aceitável,
não morder o irmão e não bater nele, pedir um biscoito ao dono do pacote em vez de tomá-lo, etc. As regras existem para regular a relação entre as pessoas, diz Nelson Pedro Silva, professor de Psicologia do Desenvolvimento da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UniSP, Campos de Assis. Todos nós abrimos mão de alguns desejos em vista de viver em sociedade. Fato que a criança deve enfrentar desde cedo para que possa compreendê-lo. Obrigada. Gente, olha esse trechinho aqui, olha que interessante, ó. Todos nós abrimos mão de alguns desejos em vista de viver em sociedade. Fato que a criança deve enfrentar desde cedo para que possa compreendê-lo. Por isso, gente, é tão sério. Assim, isso é questão de educação. É tão sério o pai dar tudo que a criança quer, né? Quando pequena. Eu quero isso, toma. Eu quero aquilo, toma. Porque depois vai crescer um adulto que acha que pode... Tudo que quiser fazer, pode fazer. Isso é muito sério, gente. Por isso que a gente vê muita gente aí que não respeita o espaço do outro. Não respeita, né, a individualidade. Então, isso é muito sério. Por isso que desde cedo, a gente está observando aqui, né, a criança deve ser educada. Agora é quem? É você, Gabi? Uhum. Leia para nós o diálogo, Gabi, por favor. Aqui na creche tem uma regra: não subir no poste da quadra. Me leva 5 anos. E por que não pode subir? Repórter. Porque a gente pode cair e quebrar a cabeça. Me leva. E mesmo assim você fizera isso? Repórter. É porque a gente pensa que não tinha regras. Me leva. Ela está começando a assimilar que tem regra, né? Então, ela não sobe porque tem regra agora. Então, isso é devagar, né, gente? Assimilar as regras. Compreender que existem regras. E aqui tá um relato, né? Ela pensou assim, ó. A gente fazia isso porque pensava que não tinha regra. Mas por que se a gente fizer isso, a gente vai quebrar a cabeça, né? Essa é a consequência. Vai quebrar a cabeça se subir no... É que a gente calculou que subir no poste, né? Isso. Então, é uma consequência. Então, nessa fase, a criança vai assimilando isso aí. Abraão, leia para nós o próximo parágrafo. Conhecendo regras, os pequenos adquirem o primeiro repertório para atuar em grupo, mas não refletem sobre elas. Eles se cumprem porque respeitam uma autoridade, pais, professores, o porteiro do prédio, o primo mais velho, e não necessariamente porque concorda com elas. Se, por exemplo, uma criança de educação infantil souber que é proibido jogar objetos nos outros ou subir nos postes da quadra da escola, ela provavelmente não fará isso por temer de uma reprimenda e não porque pensou sobre esses atos e suas consequências. Trata-se, assim, de uma moral dita heterônoma. É fundamental, porém, que ela seja orientada a agir de maneira cooperativa em relação ao outro, mesmo quando ainda não consegue se conscientizar da importância disso. Pondera Pedro Silva. E só fazer uma correção aqui, que eu falei um negócio aqui. Na idade de 5 anos, deixa eu corrigir aqui. Na idade de 5 anos, a criança, ela obedece por ser uma autoridade que está falando, tá? Deixa eu corrigir aqui, que eu falei um negocinho que já vai para a idade dos 7 anos. Não pelas consequências. A Mileva até falou da consequência, mas ela obedece porque a tia da creche está falando para não subir, tá? Então, a criança de 5 anos, às vezes ela obedece não pela consequência, mas por uma autoridade tá transmitindo aquela ordem, tá? Porque ela não entende ainda a ideia da consequência. Corrigir aqui, tá? Igual o exemplo que eu dei para vocês da minha sobrinha. Ela só usa o celular, só brinca no celular de sexta-feira depois da aula. Será que ela sabe a consequência dela ficar brincando no celular? Se ela ficar a semana inteira brincando no celular? Será que ela sabe a consequência disso para a vida dela? Sabe, gente?
Acho que não, depois que ela vai aprendendo e assimilando as consequências. Exatamente. Ela não desobedece porque é uma autoridade que impôs isso a ela, foi a avó dela. Então, as crianças obedecem não porque até uns 5 anos, igual eu falei, não por conta das consequências, mas por conta de ser uma autoridade que está passando essa informação para ela, tá bom? Leia outra pessoa. Oi? Pode falar. Ô, Daiane, mas aí com o tempo, tipo assim, alguém impôs uma regra, aí a pessoa vai obedecer, né? Por causa da autoridade. Mas aí depois de um tempo, alguém fala outra regra, aí ela começa a perguntar por quê, né? Você tá falando na idade de pequenininha, sim? Até os 5 Com o anos? tempo a pessoa vai. As crianças vão assimilando, né? Ah, não, elas perguntam por quê, né? Sem parar, né? Mas por que isso? Mas por que eu não posso fazer? Pergunta, mas elas obedecem porque é uma autoridade. Mas como nós vimos aqui, na idade, principalmente dos 7 aos 11 anos, a criança aceita com mais facilidade, né? Segundo Piaget, e elas passam a entender melhor. Agora, dos 2 aos 7 anos, elas obedecem mais por temer a autoridade, né? Por exemplo, na escola, né? na casa dos pais ou na casa dos avós, quando é menorzinho, eles questionam muito, mas às vezes obedece porque vai sofrer um castigo, ou, né? Então tem que obedecer porque é uma autoridade que está mandando, mas às vezes não compreendem o porquê daquela regra, né? Eu acho engraçado o meu marido falar aqui que quando ele era criança, ele adorava jogar videogame. E a mãe dele fez com ele dessa forma. A mãe dele fez assim, ó, o videogame durante a semana tá guardado lá no guarda-roupa. Sexta-feira, depois da aula, depois que fizer o dever, pode pegar o videogame. Ou seja, e ele hoje, gente, hoje ele fala assim, mãe, muito obrigada pela senhora ter feito isso. Porque não atrapalhou na educação dele, né? Ele conseguiu estudar, fez a faculdade, trabalha. Então, isso não atrapalhou a educação dele. Agora, os pais, talvez que deixem o filho fazer o que quiser, né? Que não põe regras, a criança acaba ficando sem um rumo, aí faz o que ela quiser. Aí tem consequência depois. Bom, continuando aqui. Quem tá aqui comigo? Deixa eu ver. Peraí. Vou pedir. Bruno, leia para nós, Bruno. Aqui, ó. Como ainda não tem condições de Lê mais alto um pouquinho, Bruno. É que o fone é baixo. Ah, tá. Pode ler. Como ainda não tem condições de analisar regras, a criança se relaciona com elas pelo respeito à autoridade. Dessa forma, por exemplo, no conflito em que um menino não deixa o outro participar de um jogo. Por este bate nos colegas e estraga a partida quando está perdendo. É importante que o professor faça uma medição. Ele pode promover a escuta do garoto que foi excluído da brincadeira e do que teve seu jogo arruinado. Assim pode-se chegar a um acordo para que ambos cooperem e possam jogar juntos. A forma de pensar deles é como isso, desafiado. Tem que ter um adulto para mediar, né? Mediando, posso usar esse termo? Para mediação desse conflito, né? Por quê? Porque a criança não sabe resolver. A criança ainda não sabe resolver. Então, para a gente terminar aqui, o último eu vou ler aqui, ó. O mesmo vale para os adolescentes. Em conversas orientadas, eles podem conhecer a perspectiva do outro e, assim, avançar na construção de valores morais e da autonomia. É fundamental aproveitar situações que geram desequilíbrios na forma de pensar das turmas. Então, gente, a gente sabe que na adolescência, vocês, assim, vão passar muito tempo juntos, ainda muitos anos ainda, né, no colégio, se Deus quiser. Então, vocês vão enfrentar conflitos.
E nessa hora de conflito aí, a gente fazer um trabalho de controvérsia de opinião, né, que graças a Deus, nem todo mundo pensa igual todo mundo, que senão nós seríamos como robôs, vocês vão enfrentar diversos fatos, diversas situações que um não vai concordar com o outro. Mas isso tudo é muito importante para a gente desenvolver uma perspectiva da situação do outro, né? Da gente se colocar no lugar do outro. Igual eu já falei, tem uma palavra que eu adoro, a empatia. Saber por que o outro está daquele jeito. Então, isso é muito importante, tá? Para a gente construir aquilo que a gente quer ser aí no futuro, tá bom? Galerinha, agora nós vamos falar de um outro problema. Essa parte aqui é bem interessante também. Quantas horas? 15 para as 11. A aula termina 11 horas, não é? 11 horas. Eu acho que fecha 5 ou 10 para as 11. Nossa, se não der tempo da gente falar tudo aqui, a gente continua na próxima aula. Essa parte aqui é muito bacana. Aqui eu vou trazer, gente, um problema para vocês. E esse problema vocês terão que resolver, tá? Inclusive, deixa eu contar para vocês. Uma vez eu fiz uma prova de concurso lá para o Espírito Santo. Gente, olha como que é. Olha como é que... Já deu os 10 minutos. Olha, vê se pode. E nessa prova de concurso, a banca da prova trazia vários problemas relacionados à escola. E eu, como profissional da educação, eu tinha que resolver aquele problema, tá? Então, vocês aí, ó, que vão estudar, vão fazer faculdade, vão fazer concursos públicos, pode aparecer uma situação dessa aqui para vocês. E a partir da resposta que você decidir, você vai ser analisado, tá? Então, vamos lá. Ó, os níveis de moralidade. Vamos entender que uma pessoa que não leu aí, leia para mim fazendo favor. Quem não leu ainda? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Quem quer ler? Vai ler aí para nós, ô Milena. O primeiro parágrafo, né? Isso, página 23. Outro autor a estudar a moralidade foi o filósofo e psicólogo estadunidense Lawrence Kohlberg, sei lá como é que fala, 1927 a 1987. Para o pensador, a autonomia moral só pode ser lançada na fase adulta, pelo menos 10 anos após a adolescência, e mesmo assim dependendo de certas condições. Para Kohlberg, existem 3 níveis de moralidade que independem da idade: o nível pré-convencional, o nível convencional e o nível pós-convencional. Entretanto, a teoria de Kohlberg tem um caráter racionalista e afirma a universalidade dos princípios morais. Por esse motivo, o autor foi criticado por vários filósofos éticos contemporâneos. Então, gente, o que acontece? A gente vai ver que para ele, presta muita atenção nisso aqui. Para o Kohlberg, ele fala que a questão da autonomia moral, presta atenção, ela só é atingida na fase adulta. Então, pode até marcar aqui, ó. Pode até marcar aqui, ó. Então, é atingida na fase adulta, 10 anos depois da adolescência. Então, vamos pensar aqui. Vamos colocar adolescente, vamos colocar uns 14 anos, mais ou menos. Isso aqui eu tô colocando na minha média, tá, gente? Eu não sei qual a idade certinha que ele considerava. Então, para ele só considerava, vamos supor, com 24 anos que você adquiria o nível de moralidade já formado. Ai, a Sofia! Ei, Sofia! Ei, lindeza, saudade de você! Que saudade! Eu tava de fone. Tudo bem? Tudo bom? Ai, muito bom te ver, tá? Beijo! Beijo, boa aula! Obrigada! Então, gente, então só na fase adulta
né? Que o sujeito já estava lá com a fase da autonomia moral desenvolvida. Então, que ele podia fazer a escolha. Na adolescência, então, ele não considerava isso ainda. Beleza? Agora, nós vamos falar de 3 níveis. Só que não... Pode falar? Mas aí ele não achava que o adolescente tinha uma certa autonomia, diferente daqueles níveis cognitivos que a gente viu? Para ele, não. Para ele era só na fase adulta mesmo que você tinha a condição de ter autonomia para tomar atitudes morais, né? Só na idade adulta, para ele. E ele era muito racional. Vocês vão ver aqui, ele era muito ligado à racionalidade. Então, por isso que alguns filósofos contemporâneos, quando a gente fala contemporâneos, a gente está falando mais da atualidade, né? Mais da época de 1700 para cá, eles não concordavam muito com essa racionalidade toda dele. Então, para a gente compreender o que ele quer falar, não se preocupem ainda, gente, com os 3 níveis, que a gente vai entender o que são esses 3 níveis depois. Primeiro, eu vou trazer uma situação para vocês aqui, tá? Não sei se vai dar tempo a gente discutir toda ela hoje, mas já vamos começar. O dilema de Heinz. Ele criou essa situação aqui para a gente analisar qual atitude a gente tomaria de acordo com essa situação aqui. Vamos lá, então. Uma pessoa que não leu ainda, leia para mim esse fato aqui. Quem pode ler? Eu vou pedir, então, hein? Galera, eu posso ler, mas eu já li, né? Vamos ver se ninguém for. Ó, tem um tanto de gente aqui, ó. É para todo mundo participar, sabe, Esther? Tem gente que fica escondendo aí atrás das câmeras, desligar a câmera na minha cara e não quer ler, né? O Gabriel Terra, leia aí para nós. Tá, peraí, lê aonde? Peraí, que eu tô meio perdido aqui. Tá vendo? Eu vou puxar sua orelha. Página 23, Gabriel. Página 23? Calma lá, então. Nesse quadrinho que tá aí azulzinho, tá? Na apostila de vocês. Aqui tá rosa. Calma aí, então, rapidinho. Aí, pronto. Qual a parte que parou aqui? Calma lá. Aqui, ó. Uma mulher. Ah, tá. Uma mulher estava... Todo o quadro? Uhum. Uma mulher estava a morrer com um tipo especial de câncer. Havia um medicamento que, segundo pensavam os médicos, que podia salvá-la. Era uma forma de rádio que um farmacêutico na mesma cidade descobrira recentemente. A manipulação do medicamento era cara, mas o farmacêutico cobrava 10 vezes mais que o preço do custo. Pagava 200 pelo rádio e cobrava 2.000 por uma pequena dose de medicamento. O marido da senhora doente, Heinz, recorreu a toda a gente que conhecia para pedir o dinheiro emprestado, mas só reuniu 1.000. Mas que era apenas a metade do custo. Disse ao farmacêutico que sua mulher estava a morrer e pediu-lhe para o vender mais barato ou se podia pagá-lo mais tarde. Mas o farmacêutico disse, não, descobri o medicamento e vou fazer dinheiro com ele. Então, Heinz fica desesperado e pensa em assaltar a loja do homem e roubar o medicamento para sua mulher. Seria errado fazê-lo? Gente, olha que situação difícil. Que problema complicado. Não é? Vamos voltar, então vamos. Obrigada, tá, Gabriel? Vamos voltar para a gente analisar tudo que o Gabriel leu aqui. Ó. Primeiro, a sujeita estava com uma doença muito séria, certo? E tinha um medicamento, né, gente, que segundo os médicos podia salvar essa sujeita.
Só que o farmacêutico que realizou fez essa medicação, essa forma de seria uma radioterapia, né? Esse medicamento, o farmacêutico fez esse medicamento e ele gastou 200 para fazer. Ele gastou 200. Só que como o medicamento era muito bom, vamos dizer assim, ele queria cobrar 2.000. E o marido da mulher lá só tinha 1.000. E o que ele tinha que fazer? Que a aula vai fechar daqui a pouco na minha cara, tô sentindo. Então, a gente vai ter que discutir esse BO aqui na próxima aula, tá, gente? Mas enquanto não fecha, vão falando, tá? Depois eu vou deixar o dever para vocês lá no grupo, tá bom? Só para deixar avisado. Então, gente, o sujeito, coitado, ficou numa situação muito difícil, porque o farmacêutico estava querendo ganhar demais. E ele precisava, ele só conseguiu 1.000, mas o farmacêutico queria vender por 2.000. E a mulher dele estava dependendo desse medicamento para salvar, né, para viver. Então, a gente está num dilema aqui muito complicado. Eu vou deixar esse dilema aí para que vocês pensem qual que é a melhor alternativa e me falem na próxima aula.